Outubro Rosa se foi e chegou o Novembro Azul. E o que isso significa? Significa que os homens devem ficar mais atentos quanto à prevenção do câncer de próstata. Para isso, os exames são fundamentais. Vamos conversar sobre esse assunto com o urologista Manuel Ramos. Olá, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Vamos já começar a nossa conversa de uma forma bem didática. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que só o homem tem. A mulher não tem próstata. E ela não nasce com 20 gramas, ela nasce com 1 grama, 3 gramas, 5, 7, até chegar aos 20 anos, quando ele já está acabado de fazer. Então, aos 20 anos, tem a próstata de 15 a 20 gramas, tem uma uretra bem aberta, tem uma bexiga nova de 20 anos. Aí começa a próstata a crescer. Por que cresce? Porque tem um hormônio, o homem, chamado testosterona, que um subproduto dela vai se depositar ao nível da uretra por onde passa a urina. E vai juntando, como se fosse um nichinho, que vai juntando, fechando a uretra. Então, inicialmente, o homem começa a ter uma dificuldade de urinar leve, depois moderada, e aos 70 anos, grave, porque uma grande parcela, 5 a 10% dos homens, acaba obstruindo a passagem do canal da urina por causa desse crescimento benigno. Então, isso vai acontecer em todos os homens, uns mais, outros menos. Uns têm que fazer a desobstrução e outros não, só com o comprimido por via oral. Hoje a medicina faz com que ele urine melhor e não precise se sujeitar a desobstruir. Ele pode conviver até os 80, 90 anos com a sua próstata original. E quando acontece o câncer de próstata? O câncer de próstata acontece quase que diariamente, mas nós temos uns protetores chamados P21 e P53, são anticorpos que ajudam a que não se manifeste o câncer. Enquanto nós tivermos essas substâncias, o câncer no homem não aparece. Mas, quando desaparece, vem, aos 50 anos, 5% dos homens têm câncer de próstata. Aos 60 anos, vai para 15%. Aos 80 anos, 50%. E aos 100, todos nós vamos ter câncer de próstata. Então, isso já está, a medicina já está sabendo que nós, todos os homens, se durar 100 anos, vamos ter câncer de próstata. Só que quanto mais cedo aparece o câncer de próstata, mais grave ele é. Então, se aparecer um câncer de próstata aos 80, 90 anos, nós não podemos, muitas vezes é benigno. A gente só acompanha, só administra o PSA e não há necessidade de fazer nada de maior aguda para ele, que as manifestações da cirurgia serão piores do que os benefícios que ele vai obter. E os sintomas, quando eles aparecem? Inicialmente, não dá nenhum sintomas para o lado do homem, porque começa a crescer tudo pequenininho. À medida que ele vai crescendo, é que pode obstruir o canal da uretra. Aí vai ter sangramento, vai ter obstrução, ele tem dificuldade para urinar, mas isso já numa fase avançada, porque no início nenhum homem vai sentir qualquer manifestação diferente do que é normal que ele sente quando ele tem a hipertrofia benigna da próstata. Doutor, é verdade que o câncer da próstata é o segundo que mais mata? Sim, nós estamos sabendo que os maiores quantidade de câncer é da pele. O segundo que mais mata é o da próstata. Por isso que o mundo todo está sabendo disso e está fazendo campanhas em todos os lados. E agora nós estamos vivendo o Novembro Azul para sabermos que todo homem chamar a atenção de que ele precisa dar uma atenção especial à glândula que, já acabamos de falar, que um dia vai se malignizar se viver os 100 anos de vida. Doutor, agora vamos falar de preconceito. Infelizmente, os homens ainda têm muita resistência em realizar esse tipo de exame, né? O senhor acha que é alguma coisa cultural? Qual é a sua opinião sobre isso? É desconhecimento, é tabu. Todo homem deve fazer o seu exame quando vai ao seu médico e cria confiança. O médico tem por obrigação deixá-lo à vontade para que ele não tenha a paura de medo
Geralmente ele tem medo que vai encontrar alguma coisa e depois ele fica psicologicamente abatido, porque ele imaginava que o vizinho podia ter e ele não pode ter. Então ele começa a ter esses preconceitos de não ir, para não aparecer mesmo alguma coisa que ele possa imaginar que ele vai ter. Doutor, mas a boa notícia é que com o diagnóstico precoce, as chances de cura são muito grandes, né? Muito, porque tudo começa pequeno e a gente de pequenininho acaba tirando e ele vai ficar curado. Doutor, o senhor concorda que as mulheres são muito importantes para ajudar os homens na questão da prevenção? Muito, muito. Eu considero isso, que a grande maioria dos homens, 2/3 dos homens, vão ao médico porque a mulher é que sabe das coisas. Vocês, desde com idade inferior, começam a ver a importância de que é o problema da mama, do colo do útero, etc. Então, vocês sabem muito mais do que nós homens que ficamos à testa de vocês. Doutor, então o senhor pode explicar melhor como é que é feito o exame e a partir de que idade, né, o homem deve procurar o urologista? A Sociedade Brasileira de Urologia preconizou que deve ser iniciado aos 50 anos, quando não há pessoas na família que já tiveram. Quando o pai, quando tem irmãos, quando tem tios, a gente começa aos 45. Mas se não tiver antecedentes de câncer na família, a gente começa aos 50 anos. E o exame é rápido? O exame é muito rápido. 3 segundos a gente consegue tirar todas as dúvidas que nós temos, se vai para o exame seguinte, que seria a biópsia, o estudo citológico das células, que elas aqui denunciam se está com câncer ou não. Doutor Manuel Ramos, muito obrigada pela sua participação aqui no canal Aquaviário. E eu gostaria que o senhor encerrasse deixando aí um recado sobre a importância da campanha Novembro Azul. Eu agradeço a oportunidade de estar falando um assunto tão importante que todo homem, depois dos 45, deve saber. Não ter medo, procurar o seu urologista, ele com cuidado vai fazer uma anamnese, um estudo, para saber se já está na hora ou se vai futuramente iniciar. Como eu disse, aos 50 anos é que a gente começa. Mas dependendo de certos detalhes, nós vamos começar mais cedo, aos 45 de idade, para a gente fazer o toque.